Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A reflexão extraclasse do dia de hoje será um pouco diferente daquilo com que já estamos acostumados, e isso em razão do tema. Em dezembro de 2014, foi promulgada a Lei 13.058, estabelecendo novos parâmetros e regras para o regime da guarda compartilhada. Para tratar desse assunto, eu convidei 3 queridas professoras, todas com o maior grau de titulação acadêmica, para que nos explicassem o que é a guarda, o que é o poder familiar e em que a lei nova efetivamente inova. O poder familiar é o conjunto de direitos e de deveres que os pais têm com relação aos filhos menores. O poder familiar ele é muito mais abrangente do que a guarda. E o conteúdo do poder familiar a gente encontra no artigo 1634 do Código Civil. Então, nós temos alguns exemplos, como a criação e educação dos filhos menores, a assistência, o consentimento para o casamento. Mas as pessoas tendem a valorizar muito mais a guarda do que o poder familiar em si. E, na verdade, a guarda ela é um dos elementos que compõem o poder familiar. E é muito importante a gente salientar que o poder familiar, de acordo com 1632, ele independe do estado civil dos pais. Então, sejam os pais solteiros, divorciados, casados, ambos os pais são detentores do poder familiar. A guarda, por sua vez, ela está muito mais ligada à questão de companhia, de cuidados diários, de cuidados com a rotina da criança, com cuidados com o dia a dia, a responsabilidade pelas atividades diárias da criança. Então, acaba que culturalmente a gente tende a valorizar mais a guarda e esquecendo um pouco o poder familiar. Embora todos os pais, independentemente do estado civil, sejam detentores desse poder familiar, que é muito mais importante do que a guarda em si. Quando se vai fazer a diferenciação dos tipos de guarda existentes em vários ordenamentos, fala-se da guarda unilateral, fala-se da guarda compartilhada, fala-se da guarda alternada e do aninhamento. Nem a guarda alternada, nem o aninhamento são previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Nós não temos nenhum parâmetro para isso aqui no Brasil. A guarda alternada é essa divisão de residências. Isso não significa, por exemplo, no final de semana a criança possa mudar de residência um dia na semana. Mas a guarda alternada propriamente dita, segundo nós estamos vendo essa aplicação, ela é a alternância de residência constante. Isso, segundo os estudos psiquiátricos e psicológicos, não faz bem para a criança. A guarda alternada ela não tem previsão no nosso ordenamento jurídico e a guarda alternada ela prevê uma divisão de tempo com a criança, uma divisão de residência. Então, a criança vai ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, vai ficar um ano na casa de um ano na casa de outro. Então, existe uma divisão de residência por um tempo determinado. Essa guarda alternada, ela não é vista com bons olhos, pelos psicólogos, pelo Ministério Público e pelos próprios juízes, porque, na verdade, a criança, ela fica sem uma formação de rotina, sem uma formação de hábito, e isso pode desencadear uma série de problemas para ela. De outro lado, o aninhamento é o estabelecimento de uma residência aonde essa criança fica e os pais alternam a visitação, a moradia ali. Então, também, segundo alguns estudos, este tipo de residência não é benéfica para a criança e não é admitida aqui no nosso ordenamento jurídico. O Código Civil, ele fala que a guarda ela pode ser unilateral ou compartilhada. Então, a guarda unilateral é aquela em que apenas um dos genitores vai ficar responsável pelos cuidados diários com a criança.
A proposta da guarda compartilhada é de que haja uma corresponsabilidade, é de que haja uma coparticipação de ambos os pais na vida dessa criança. A guarda compartilhada, propriamente dita, segundo o modelo italiano, né, onde ela foi desenvolvida, ela determina que essa criança ou adolescente resida em uma das residências, aonde será o seu ponto de fixação, a sua residência estabelecida, e os pais participam da vida diária dessa criança. Não havendo uma alternância diária, né, de residências, nem mesmo semanais, quinzenais ou mensais. O que se tem é uma residência fixa e o compartilhamento das obrigações, dos direitos e deveres em relação àquele filho. O objetivo da guarda compartilhada não é uma divisão de tempo com a criança, é uma responsabilidade com as tarefas da criança, com as atividades da criança e principalmente com a educação e a formação da criança e do adolescente, que estão em uma fase de formação da personalidade, de formação do caráter e que precisam mesmo do pai e da mãe presentes, ensinando o que é certo, o que é errado e colocando limite. Na prática, há uma confusão muito grande entre a guarda compartilhada e a guarda alternada. O que se percebe é que, na grande maioria das vezes, no judiciário, o que se estabelece é uma guarda alternada, onde a criança ou adolescente alterna de residência durante a semana, durante o dia propriamente dito. E a guarda compartilhada, ela não representa isso. Ela representa uma corresponsabilização e, na verdade, uma participação diária dos pais na vida daquela criança. Mas é como se, por exemplo, se vivesse uma família, vamos dizer assim, tradicional, pai, mãe e filho. Se eles são casados, como é que funciona? Um leva no colégio, o outro busca, um leva no inglês, o outro busca, um busca na casa de um colega, leva... Essas atividades diárias são divididas entre os pais. Quando há separação ou quando esses pais nunca viveram juntos, como é que se daria essa guarda compartilhada? O dia a dia da criança é compartilhado entre os pais, não necessariamente com essa divisão de residências, que segundo alguns estudos, né, psicológicos e psiquiátricos, não faz bem para a criança, eis que ela não vai ter uma referência de lar. Por isso é que há essa diferenciação entre guarda compartilhada e guarda alternada. E entendemos que não é a guarda alternada a prevista pela legislação brasileira, e sim a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela vem de um sistema italiano. Ana Carolina Brochado, né, em um artigo, ela diz muito bem que a guarda compartilhada surge naquele sistema jurídico porque quando os pais não vivem juntos ou quando eles se separam, o que não detém a guarda perde o poder familiar. Então se instituiu essa ideia de guarda compartilhada para que aquele pai que não detém a guarda compartilhada tenha o direito de exercer os direitos e deveres em relação àquele filho. O que acontece? A realidade do sistema jurídico brasileiro não é essa. No Brasil, o poder familiar já impõe aos pais essa corresponsabilização em relação aos filhos. Então, não há necessidade de se estabelecer uma ideia de guarda compartilhada. Entende-se que, na verdade, deveria existir uma interpretação adequada e uma aplicação adequada da guarda no ordenamento jurídico brasileiro a partir dos direitos e deveres do poder familiar, sem a necessidade de se estabelecer um novo sistema jurídico de guarda, chamada compartilhada, para fins de impor ao pai ou à mãe a responsabilização igualitária pelos filhos. Esse sistema já existe e ele é chamado de poder familiar. Então, se esse poder familiar fosse aplicado adequadamente, não haveria necessidade de guarda compartilhada. E aqui eu faço uma crítica, porque muito se valoriza, se vangloria a guarda compartilhada, quando na verdade o conteúdo da guarda compartilhada, ele é o mesmo conteúdo do poder familiar.
Então, nós temos doutrinadores que entendem, inclusive, que a guarda compartilhada seria um instituto inócuo no direito brasileiro, porque o conteúdo do poder familiar, ele já dá a esse pai ou a essa mãe que não reside com esse filho o direito de supervisionar os interesses, de intervir na educação, de intervir na criação desse filho. Em relação aos alimentos e a aplicação deles na guarda compartilhada, é muito importante não perder de vista que o estabelecimento de guarda compartilhada não retira o direito e dever aos alimentos. Mesmo que ambos os pais, estejam ali sob responsabilidade daquele filho, como eu disse, a guarda compartilhada ela determina uma residência única para aquela criança, aquele adolescente. Então, o guardião compartilhado que não tem aquela criança em sua residência tem que colaborar com as despesas em relação ao outro, inclusive em relação ao outro pai, inclusive pagando os alimentos. Por isso que guarda compartilhada não é sinônimo de exoneração de alimentos. Então, muitas pessoas questionam, eu tenho que pagar a pensão alimentícia se eu tenho a guarda compartilhada? E a resposta é sim, tem que ter o pagamento da pensão alimentícia. Porque a guarda compartilhada, como eu disse, ela não prega uma divisão de residência da criança. A criança ela vai ter uma residência fixa, onde ela sabe que ali estão as coisas dela, que ali é o ponto fixo dela, e por isso a necessidade da pensão alimentícia paga pelo genitor que com ela não reside. A lei, ela vem naquele movimento que as leis brasileiras, principalmente no que tange ao direito das famílias, têm de tentar modificar uma cultura, de tentar educar as pessoas. Não entendo ser adequado esse tipo de utilização da legislação, mas qual é a visão que eu tenho de uma lei sobre guarda compartilhada? Educar os pais para que tenham uma corresponsabilização ali em relação aos seus filhos. Mas isso não significa, como foi mostrado outro dia no programa Profissão Repórter, que quando o pai está sob guarda das crianças, que a mãe não possa participar, que a mãe não tenha direito de saber o que está acontecendo, e vice-versa. Então, quando se fala em corresponsabilização, é corresponsabilização conjunta, é responsabilização conjunta. Então, não se pode dar a responsabilidade a um tirando a do outro. Corresponsabilidade demanda duas atuações. E o problema maior disso é que a aplicação da guarda compartilhada de forma de guarda alternada ou nessa visão, como foi mostrado no programa, acaba acarretando uma volta aos problemas que tínhamos ou temos em relação à guarda unilateral, que é a criação de um pai de final de semana, como foi o motivador, o mote aí dessa legislação. E o que vai acontecer com a guarda compartilhada nestes moldes, como temos visto aí na prática? Uma mãe de segunda-feira, um pai de terça, uma mãe de quarta, um pai de quinta. Então, quer dizer, a gente nunca vai ter uma corresponsabilização, uma convivência dos filhos com os pais de forma harmônica. Então, na minha opinião, essa nova lei, ela trouxe uma confusão entre os institutos de guarda compartilhada e guarda alternada, ao estabelecer a necessidade do juiz determinar o tempo que o menor passará com cada um dos genitores. Outra questão a se considerar refere-se à imposição dessa guarda compartilhada, porque na prática, no exercício prático da guarda compartilhada, dentro dos moldes em que ela é realmente estabelecida, não há a possibilidade de se ter corresponsabilização sem que os pais conversem, sem que os pais coordenem a vida diária dos filhos. Então, não consigo vislumbrar na prática a possibilidade de imposição de guarda compartilhada a pais que não se falam, a pais que não conversam. E isso nós estamos falando tanto dos problemas oriundos das mulheres quanto dos homens. Que apesar da lei nova
colocar como regra a guarda compartilhada e excepcionar a sua aplicação apenas nos casos em que o genitor não puder exercer a guarda, não quiser exercer a guarda, essas exceções, assim engessadas, não devem ser aplicadas. Nós devemos verificar caso a caso a possibilidade ou não da aplicação da guarda compartilhada. E ela só vai ser efetiva quando ela atender os melhores interesses da criança e do adolescente, quando há uma relação de respeito entre os genitores, porque não havendo esse respeito, esse diálogo entre os genitores, essa guarda compartilhada, ela acaba caindo por terra. Então, nós vamos ver que grande parte das relações em que é necessária a intervenção do Poder Judiciário para a regulamentação da guarda, há um conflito. E esse conflito não vai ser resolvido simplesmente com a imposição da guarda compartilhada. Então, nesse sentido, é muito mais benéfico a realização de uma mediação para a tentativa de resolução desse conflito de uma forma anterior à estipulação de guarda, a realização de um estudo social ou até mesmo de um tratamento psicológico das partes para garantir um bom resultado dessa guarda e não simplesmente impor como o legislador quis fazer nesse caso. Uma questão muito interessante que a nova lei da guarda compartilhada trouxe e que isso de fato é muito benéfico e que a gente tem que ressaltar é a questão da prestação de contas pelo genitor que recebe a pensão alimentícia e também a questão da intervenção do genitor que não vive com a criança sobre questões relacionadas à sua vida, à sua saúde física, psicológica e a possibilidade dele ter informações do seu filho em qualquer estabelecimento público ou privado. Então vamos lá falar sobre a questão da prestação de contas. Como que funcionava a situação até essa nova lei da guarda compartilhada? Um dos genitores pagava pensão alimentícia e o outro administrava essa pensão alimentícia que recebia. E aí, o que acontecia na prática? O genitor que pagava a pensão alimentícia, ele queria saber como que essa pensão alimentícia estava sendo usada. Então, ele tinha o interesse de saber se a criança estava fazendo uma aula de inglês, se a criança estava estudando numa escola particular, se estava fazendo natação, como que o dinheiro que ele dá para essa criança estava sendo investido. E aí, nós, advogados da área de direito de família, a gente propunha uma ação de prestação de contas e 99% das decisões diziam que esse genitor não tinha legitimidade ativa para figurar em uma ação de prestação de contas. Então, acabava que, embora o Código Civil estabelecesse que o genitor não guardião tivesse o dever de fiscalização, a gente encontrava essa barreira nas decisões jurisprudenciais. Então, essa nova lei, ela vai colocar um ponto final, né? Eu acredito que ela vai colocar um ponto final nessa situação, porque ela traz a legitimidade do genitor que paga a pensão alimentícia para propor uma ação de prestação de contas. Outro ponto que merece críticas é o parágrafo 4º do artigo 1584. Ele traz que no caso de descumprimento das cláusulas relativas à guarda, tanto unilateral ou como compartilhada, poderá haver a aplicação de penalidades ao infrator, com a diminuição de prerrogativas que lhe foram estabelecidas no sistema que regulamenta a guarda. Na minha opinião, esse sistema, de diminuir prerrogativas para penalizar o genitor que descumpre o acordo ou a decisão relativa à guarda é pouco efetiva. Há exemplo que acontece com a lei da alienação parental, que estabelece, por exemplo, inversão de guarda, estabelecimento de multa, redução do regime de visitação. Na minha opinião, reduzir por reduzir prerrogativas como uma forma de penalizar pode acabar penalizando o próprio menor, Tanto a criança como o adolescente, que nada tem em relação a esse descumprimento, que não tem culpa em razão a esse descumprimento. Então, a gente não pode penalizar o menor por uma atuação do genitor.
E outra situação também, que embora pareça absurda, num primeiro momento, mas que a gente se deparava com isso também, era de que os estabelecimentos públicos e privados, incluindo aí a escola onde o próprio filho estuda, ela só prestava informações para o genitor guardião. Embora tivéssemos sempre o poder familiar. Então, o 1632, ele afirma que qualquer que seja o estado civil dos pais, eles são detentores do poder familiar. Mas, na prática, o genitor, que não era o guardião, ele só tinha informações sobre a vida do filho com a autorização do outro. Então, a nova lei da guarda compartilhada, ela determina que qualquer dos genitores pode ter acesso a informações sobre a saúde física, sobre a saúde psíquica, sobre a saúde emocional, ter informações em estabelecimentos comerciais, em estabelecimentos públicos, em estabelecimentos privados, como a escola, por exemplo, inclusive sob pena de uma aplicação de multa se o estabelecimento se recusar a fornecer esse tipo de informação. Então, essa foi, sem dúvida, uma das grandes vantagens dessa nova lei da guarda compartilhada. O artigo 1585 dispõe que, para deferimento da liminar envolvendo a guarda, a questão de separação de corpos ou outras medidas que tenham caráter provisório, deverá ser preferencialmente designada uma audiência para a oitiva das partes antes do juiz proferir a sua decisão. Então, nós vamos ver que esse artigo é muito criticável. Por quê? Porque a gente sabe da morosidade do Poder Judiciário hoje. E condicionar a análise de pedidos liminares que, por natureza, têm um caráter urgencial ou cautelares que também possuem a necessidade da urgência, na realidade, inócuo, haja vista a morosidade do Poder Judiciário hoje. Então, de uma forma geral, o que nós podemos concluir sobre a nova lei? Ela possui pontos positivos, que na realidade é garantir de uma forma institucionalizada, legislada, a participação de ambos os genitores na condução da vida do menor, o que na realidade já derivava do poder familiar, mas nunca é demais se colocar por escrito, haja vista o número de conflitos que sempre tangenciam essa área. Mas, por outro lado, a lei ela merece críticas severas por disposições que tentam por demais engessar o tratamento da matéria e, por outro lado, disposições que são sancionatórias, que de certa forma restringem a liberdade da aplicação do legislador e do judicante, que na realidade é aquela pessoa que é melhor para conhecer caso a caso a realidade e dar a melhor decisão concreta. E é isso. Por enquanto é só. Obrigado por assistir. Agora é esperar e ver como a doutrina e a jurisprudência virão tratar desta nova legislação. Eu agradeço a atenção de quem tem assistido até aqui e espero que possamos nos encontrar em uma nova oportunidade e uma outra reflexão extra classe. Um abraço e até lá.